Amigos, dando continuidade ao nosso bate-papo sobre movimento circular uniforme, eu queria que vocês observassem essa estruturazinha que eu vou colocar bem aqui. Por exemplo, eu tenho essa brincadeira aqui, ó. Raio A, raio B, raio C. Só por curiosidade, quem se conserva em cada uma dessas relações? Observem que A e B estão numa estrutura de contato externo. Então, sem medo, A e B têm uma relação de transmissão de movimento, porque há um contato externo. E nessa transmissão de movimento, VA é igual a VB. Jesus chegou? Meus amigos, como V é ômega R, Jesus continua junto. Outro dia eu cheguei para um aluno meu e disse assim, cara, a gente nunca está só, a gente está no mínimo nós e Deus. O cara, professor, eu sou ateu. Eu disse, não, meu filho, você está só, tá? Não tem o que discutir. Não tem gente que é o dia todinho atrás de confusão? Rapaz, vai caçar uma lavagem de roupa, macho. Esse ômega aqui, eu poderia escrever como 2π vezes F. Na hora que eu tirei o F, porque vai ter do outro lado também. Então, para de chamar equações de comparação de novas equações, cara. Tá? E, no lugar da frequência, eu posso colocar que é o inverso do período. Quando a gente vai para um país estrangeiro, pessoal, morar, fazer o intercâmbio, você não domina a língua, você começa a assistir televisão, você começa a ver vídeos, você começa a assistir filmes infantis para começar com uma linguagem mais simples, e você aos poucos vai ganhando intimidade com aquilo. Eu gosto muito de dizer que estudar uma determinada disciplina é a mesma coisa que aprender um outro idioma. Você precisa antes criar intimidade. E a repetição não é para memorizar, é para ganhar intimidade, para as coisas parecerem para vocês coisas mais normais, mais corriqueiras, tá? Já quando você olha para a estrutura do B e do C, eles estão em torno do mesmo eixo, não estão? Então, se B e C estão em torno do mesmo eixo, eu tenho o que a gente chama de movimento com pontos alinhados. E nessa brincadeira, o que vai se conservar é o ômega do B e o ômega do C. E se tem o mesmo ômega, obrigatoriamente tem que ter a mesma frequência. Meu amor, se eu percorro o mesmo número de radianos por segundo, é porque eu estou dando o mesmo número de voltas. E se eu dou o mesmo número de voltas, eu vou gastar o mesmo tempo. E como V é ômega R, ômega é V sobre R. Ah, Vasco, tem muitas equações aí. Tua bunda que tem muita equação aqui. Meu irmão, o que nós temos aqui é o mesmo conjunto de 3 equações sendo aplicada uma vez por outra. Uma vez em cada, né? Aí você chega, vamos supor que o cara nessa questão aqui na figura tivesse dito que o raio A é 1 e que o raio B é 3. Tudo bem? Aí ele pega e te diz que a frequência de rotação da A é 60 RPM. Aí qual é a frequência do B? Aí você fica, qual é a equação que aplica? Cara, para de decorar. Se A e B estão em contato externo, o que é que eles vão ter? Mesma velocidade. O ômega e o R são inversamente proporcionais, mas não me interessa o ômega. Mas me interessa a frequência. Aquilo que vocês chamam de é só aplicação da fórmula. Não, antes você identificou o que a questão trazia, para depois você fazer a aplicação. Frequência do A, 60, raio do A, 1, frequência do B, não sei, raio do B, 3. Nós teríamos uma frequência para o B de 20 RPM. Automaticamente, como B e C estão em torno do mesmo eixo, eu posso te afirmar que a frequência de C, vamos supor que o pedido dessa questão nem fosse a frequência de B, fosse a frequência de C,
O C apareceu ali apenas para a gente saber que ele tem o mesmo eixo de rotação com o B, então vão dar o mesmo número de voltas. Combinado? Para a gente poder finalizar esse bate-papo de hoje, eu queria chamar a atenção de um negócio chamado movimento relativo no movimento circular e uniforme, ok? Lembra que tu pode voltar o vídeo quantas vezes tu quiseres, ver, rever, pega um livro, vai praticar mais um pouco, mas ganha intimidade com o que tu está fazendo, combinado? Vamos adiante. Imaginem agora que nós vamos ter uma competição, e nessa competição, eu vou chamar isso aqui de movimento relativo no movimento circular e uniforme. Como a gente analisar o movimento de um corpo em relação a outro corpo? Imaginemos uma pista circular, onde dois corpos, A e B, lado a lado, desprezem essa distância que estão entre eles, eles vão iniciar um movimento simultaneamente. O raio dessa nossa pista vai ser 20 metros. Eu gostaria demais que você chamasse π de 3 para facilitar os nossos cálculos. E eu gostaria de saber o seguinte: se esse meu corpo A está com uma velocidade de 8 metros por segundo, combinado? E esse meu corpo B está com uma velocidade de 2 metros por segundo. Imagina se ele te perguntasse em quanto tempo o corpo A vai dar uma volta em relação ao corpo B. Analisando isso em qualquer livro, normalmente, eles vão montar as funções horárias. Por se tratar de movimento circular uniforme, vão calcular as velocidades angulares. Mas, cara, que tal pensar um pouquinho antes de partir para essa ignorância toda? A gente não já aprendeu em movimento relativo, em outra oportunidade, que melhor do que analisar dois corpos se movimentando, a gente poderia imaginar apenas um deles se movimentando? Por exemplo, eu poderia simplesmente imaginar que o corpo B está parado, mas não esquece, se eu fiz um desconto, eu tenho que compensar no outro corpo também. É como quem fala de idade. Se eu tenho 30 anos a mais do que você hoje, daqui a 20 anos, se eu ainda estiver vivo, eu terei 30 anos a mais do que você. Porque o que aumentou para mim, aumentou para você. Nosso relativismo aí continua o mesmo. Então, se eu parasse a mesma coisa nesse corpo A, era como se o corpo A estivesse andando com 6 metros por segundo e o corpo B estivesse parado. Eu não estou perguntando quando é que ele vai dar uma volta em cima. Poxa, se eu estou imaginando que o A ficou parado, quando é que ele vai dar uma volta, cara? Quando ele se encontra a primeira vez. E aí se torna uma questãozinha sem graça. Velocidade igual a distância de uma volta, 2πr. O tempo que isso vai acontecer, 20 segundos. Jesus chegou? Ah, Vasco. Mas se fossem em sentidos opostos? Lembre-se, você nasceu, você não foi expulso do útero, tá? Foi um nascimento, teve toda uma negociação em casa. Então deixe de complicar. Se eu tivesse um corpo progressivo, aqui, sei lá, estou imaginando que esse sentido aí seja um sentido progressivo. Vamos colocar que esse corpo vá sair com 6 metros por segundo. E esse corpo B venha no sentido oposto, com 4 metros por segundo. Daqui a quanto tempo esses corpos vão se encontrar? Para que escrever toda aquela equação zarada de movimento circular uniforme? E tira do teu repertório essa palavra bizu, macete, diquinha, versinho. Cara, vamos entender o que a gente está fazendo. Esse corpo, se eu disser que ele está progressivo, quem está andando no sentido oposto está retrógrado. Se é para analisar dois corpos em movimentos simultâneos, a gente poderia parar um deles, que fica muito mais fácil. Retiro a velocidade desse corpo, ficticiamente, e faço a mesma coisa com o outro.
analisando com o π igual a 3, conforme a gente já tinha acertado, é a mesma coisa que o B ficar parado e o B andar, e o A andar 10 metros por segundo. Agora, cara, é só contigo. Velocidade de um em relação ao outro. Se é para eles se encontrarem, uma volta, 2πr. Em quanto tempo isso aí vai acontecer? Entrega a tua vida a Jesus, cara. Ó, daqui a 12 segundos. Ah, mas eu gostaria de saber quanto é que o corpo A andou até isso acontecer. Deixa de ser problemático. Não vão ser 12 segundos até esse encontro acontecer? Esse corpo A vai andar 6 vezes 12, 72 metros. E esse corpo B vai andar 4 vezes 12, 48 metros. É exatamente onde eles vão se encontrar. Veja que a gente pode usar o mesmo conhecimento, pessoal, em diversas situações. O que é que a gente precisa ter muito claro? O que é que eu quero? Eu quero complicar ou eu quero compreender? Legal? Então, que vocês tenham tido uma oportunidade bacana de clarear esses assuntos. E agora, arregaça as mangas, manda pirão a exercitar, porque o que é teu está guardado. Respeite seu limite, respeite seu tempo, respeite principalmente o seu ritmo. Não esqueça de respeitar também o seu corpo. Tem horas que você está que não produz mais nada. Então, essa hora, sabe o que é? De descansar, de recarregar as baterias. Ah, mas enquanto eu descanso, meu concorrente estuda. Que papo furado, ele cansa igual a você. Legal? Respeite o seu tempo. Eu acho que chega desse negócio de frase pronta, de regra para todo mundo. Cada um tem seu time. Combinado? Fica aqui o meu grande abraço e mais essa oportunidade que nós da Luz da Física temos de trazer para vocês uma análisezinha diferente das coisas. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.